E no nosso quadro Super Saudável de hoje, nós vamos falar sobre os açúcares escondidos nos alimentos, não é? E ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre um alimento considerado, por exemplo, salgado, ele só tem sal e tem muito açúcar sim. E nós temos aqui também conosco a nutricionista Aline Cipriano, tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda, viu? Muito obrigada. Queremos aprender muito com você. Ainda bem. Muito bom dia, fique muito à vontade. E eu já estou assustada, só de olhar assim. O açúcar, ele pode ser um grande vilão quando ele não é identificado, não é? Na verdade, o grande problema hoje em dia é que as pessoas contam calorias, mas esquecem de identificar os ingredientes de cada alimento. E na hora que a gente para perceber, o açúcar está presente na maior parte dos alimentos industrializados. Às vezes, muitas vezes, como primeiro, segundo, terceiro ingrediente da composição. Então hoje a gente veio aqui para realmente mostrar como que esse açúcar está presente sem a gente notá-lo no paladar. Mas Aline, agora quando a gente fala de açúcar, nós estamos falando do açúcar mesmo, açúcar... não é nenhum tipo de componente que tem açúcar nele. Não, é o açúcar propriamente dito. Ele tem vários nomenclaturas utilizadas pela indústria para mascarar isso nos próprios ingredientes. Por exemplo? Por exemplo, açúcar invertido, dextrose, glicose, xarope de milho, que é muitas vezes utilizado e que a gente não identifica que é açúcar, e a própria composição de maltodextrina e açúcar. Você trouxe para a gente alguns produtos aqui que nós consumimos no dia a dia e olha, é de assustar a quantidade de açúcar. Por exemplo, vamos começar aqui com esse que já é um vilão, né? Que é o macarrão instantâneo. Olha a quantidade de açúcar. Mas eu não imaginava que ele era um vilão, tão vilão. E só explica que ela colocou ao lado de cada alimento um copo correspondendo à quantidade de açúcar que tem naquela quantidade de alimento. Exatamente. O macarrão instantâneo, uma embalagem, ele possui em torno de 85 gramas. 85 gramas do macarrão, ele pode conter até 50 gramas de açúcar embutido nele. Muita coisa. Não vamos entrar no mérito das gorduras, nem do sal, mas falando somente do açúcar, a gente já vê que é uma quantidade exacerbada. Não, pelo visto aqui, é o que mais tem açúcar desses exemplos que você trouxe pra gente. É o que mais tem açúcar. Se você observar bem, você tem o próprio chocolate, por exemplo, tem menos açúcar do que ele. Exatamente. Mas esse tipo de macarrão ou seria qualquer tipo de macarrão? Não, esse tipo de macarrão instantâneo. Os outros tipos de macarrão, eles acabam tendo amido, que é o tipo de farinha. Ele não contém o açúcar propriamente dito. Certo. Mas o macarrão instantâneo, ele contém na sua composição, porque você pode até olhar, o prazo de validade dele, ele acaba sendo maior. Então, essa instantaneidade é veneno. É um veneno. O açúcar ajuda a garantir, então, a validade do produto. A validade do também. produto. Então tá, então vamos aqui, ó. A bolachinha recheada que as crianças tanto gostam de levar, inclusive, para a escola, ela tem 15 gramas de açúcar. 4 unidades dessa bolachinha contém 15 gramas de açúcar. Ela é menos, vamos dizer assim, prejudicial em termos de açúcar do que o próprio macarrão instantâneo. Sim, com certeza. Só que a gente deve lembrar também que existem vários tipos de bolachas recheadas diferentes. Eles podem conter 40 gramas, que são 4 dessas bolachinhas, podem conter até 40 gramas de açúcar também. Então, na tabela nutricional de cada produto, ali vem falando a porção de cada produto e a E o equivalência... correspondente ao carboidrato, e muitas vezes já vem embaixo, açúcares. E aí você consegue identificar a quantidade presente nesse alimento. Essa bolacha, então, ela tem 15 gramas. Essa bolacha... Mas isso não quer dizer que qualquer bolacha... O mínimo que a gente encontra em bolachas recheadas de açúcar são 15 gramas em 4 unidades. Agora, o máximo, não temos limites. O máximo que a gente, pelo menos das marcas disponíveis, eu já verifiquei até 40 gramas de açúcar em uma porção de 4... Esse copinho, né? Exatamente. Quer dizer, o que significa que se a pessoa comesse só esse produto, ela teria aquela quantidade de açúcar por dia, mas ela come muito mais coisas com açúcar. Qual é a quantidade de açúcar ideal para se ingerir por dia? Vamos pegar um adulto aí de 80 quilos em média. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma mulher ela deve consumir em torno de 50 gramas de açúcar dia. Esse copinho. Exatamente. Se comer um miojo, então, aqui. acabou a cota dela. Acabou a cota. Um homem, devido à estatura diferenciada e ao peso, a gente tolera até 70 gramas por dia. Um brasileiro está consumindo em torno de 140 gramas de açúcar por dia. Uau! E é por isso, então, que a gente tem muita gente com hipertensão. Com hipertensão, não, porque acaba que a hipertensão está ligada a outro fator, mas diabetes e a própria obesidade, porque
Hoje já se sabe que não é gordura que causa o acúmulo de gordura. É o excesso de açúcar que causa o acúmulo de gordura. Uau. E a gente está consumindo muito mais carboidratos simples, que são à base de açúcar, por isso que nós estamos tendo esse malefício. Quer dizer, se o indivíduo deixa de comer aquela picanha gordurosa, mas entope o organismo de açúcar, ele está fazendo o mesmo mal. Ou até pior. Ou até pior. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora desse pãozinho. O nosso pãozinho francês. Nosso pãozinho francês de cada dia. Isso aqui não tá nem a manteiguinha dentro dele, que as pessoas gostam. Ou um queijo, um presunto, que é uma coisa a mais, não é verdade? Exatamente. Fala pra gente um pouquinho sobre ele, que não é pouca coisa, né? O pão francês, ele veio hoje justamente para desmistificar essa questão de que salgado não contém açúcar. Porque se você for identificar, a gente não sente nenhum gosto doce nele. Mas um pão francês, em torno de 50 gramas, ele tem 28 gramas de açúcar. Ou seja, a maior parte da sua composição é feita de açúcar. E na hora que a gente para pensar que o brasileiro consome esse pão francês todos os dias pela manhã, muitas vezes no lanche da tarde ou até mesmo 3, 4 vezes ao dia, essa quantidade fica muito exacerbada. Se fosse integral, aí já tem bem menos? Depende muito. Por exemplo, se for um pão integral com basicamente farinha integral, feito em casa ou feito em lojas especializadas, esses pães mais artesanais, ele tem uma quantidade muito menor de açúcar. Em torno de, geralmente, 5 gramas de açúcar por porção. Muita diferença, né? Esse aqui é 24. E integral light? Integral light. O light, geralmente, ele tem uma redução de gordura ou então uma redução de sódio. Ele não tem uma redução de açúcar. Os diets é que tem, né? Os diets é que tem a redução. Mas a gente pode acreditar nessa redução? Porque às vezes a pessoa toma um refrigerante diet ou come um próprio chocolate diet, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também, mas a gente pode acreditar naquela informação diet? Olha, digamos que sim, porque um alimento diet ele tem que ser isento em açúcar. O grande problema é que ele pode ter a adição de outros produtos que não sejam benéficos para a gente. Muitos deles, para ter a mesma crocância, eles acabam tendo uma adição de sódio ou até mesmo de gordura. Por isso que o alimento diet ele é específico para diabéticos que não podem consumir o açúcar de nenhuma maneira. Sim, então vamos seguindo aqui, olha. Lá na cozinha a gente tem também aquele molho para fazer o macarrão. Quer dizer, a macarronada, o macarrão propriamente dito, né, já tem ali o açúcar, a massa A massa do macarrão não tem tanto açúcar, se ela for a massa tradicional. Mas aí a gente acaba adicionando o molho de tomate para deixá-lo saudável. Que não é pouca coisa. Que não é pouca coisa. Vamos colocar que aquela meia latinha que a gente compra em supermercado, digamos uma dose de 150 gramas, para mais ou menos uma família de 3, 4 pessoas. Essa dose tem 13 gramas de açúcar. Isso sem contar, por exemplo, no ketchup, que ele ainda tem adição de açúcar maior, que ele é feito com massa de tomate e ainda mais açúcar. E tem pessoas que ainda adicionam um pouquinho de açúcar ali no molho para quebrar a acidez do ketchup. Exatamente. Ou seja, é uma bomba. É uma bomba. Uau! A outra bomba também que deu para perceber já pela taça aqui com açúcar é aquele suquinho em caixinha que a gente leva para os meninos na escola. Exatamente. O grande problema hoje em dia é que a gente sabe que refrigerante é vilão. Um refrigerante à base de cola, nessa mesma quantidade, 200 ml, que seria em torno de um copo, tem 21 gramas de açúcar. O suco tem 28, porque naturalmente a fruta já tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Quando você utiliza para fazer suco, você perde as fibras e com isso você aumenta a velocidade de absorção e até mesmo a concentração desse açúcar. Imagine para fazer um suco de laranja, você precisa de no mínimo 3, 4 laranjas por copo. Para comer, ela vai dar muito mais saciedade. Então, essa concentração de frutose exacerbada acaba aumentando essa dosagem de açúcar por dia. Só para o pessoal entender, você trouxe aqui a medida em gramas, né? Você conseguiria dizer, por exemplo, em colheres de chá, quantas colheres daria? Só para o pessoal... Em colheres de chá, dariam mais ou menos quase 6 colheres de chá. Uau! Cada colher de chá tem em torno de 5 gramas, dariam mais ou menos 6 colheres de chá. Meu Deus do céu, nós estamos comendo açúcar puro o dia Agora, inteiro. eu vejo que é um grande risco, é importante você até dar algumas sugestões, né? A gente tem muitas mamães em casa assistindo, porque isso é muito mais prático, é muito mais fácil. Você vai lá, compra, a gente vai nas casas e isso aqui guardado é fácil. O lanchinho da criança facilita. Qual que seria a boa substituição ou não todos os dias? O que você indicaria? Olha, claro que o suco natural é sempre a primeira opção.
a gente sabe que pela forma de armazenamento e com o calor, ele geralmente fica mais difícil. Existem marcas no mercado que são mais adequadas. Se você for olhar, a maioria das marcas são vendidas como néctar e não como suco. É só você procurar um suco 100% fruta integral, que aí ele vai ter mais fibras do que o tradicional e a quantidade de açúcar vai ser menor, porque muitas vezes, além do açúcar da própria fruta, ele tem adição. Os corantes, né? Os corantes Agora, e adoçantes. É claro que o preço desse suco que você está dizendo vai ser um pouco mais caro do que desses tradicionais que tem mais açúcar. Um pouco mais caro. Mas se eu ler aqui, por exemplo, na tabela nutricional desse aqui, aqui está falando na proporção dessa caixinha de 200 ml, a quantidade de açúcar está aqui, né? Cadê? Esse não tem especificado, ele só coloca como carboidrato. O valor energético. Ele só coloca como valor energético. A diferença é que você tem que ler os ingredientes. Não conter açúcar nos ingredientes. Esse aqui você pode ver. O primeiro ingrediente é água, o segundo é polpa e o terceiro ingrediente vem açúcar. O açúcar ele não deve estar presente nos 3 primeiros ingredientes. Ele não estando presente nos 3 primeiros ingredientes já é um alívio. Significa que o índice de açúcar é baixo. É mais baixo. Se ele estiver até o terceiro item Até o terceiro ali, item, tem muito ele é açúcar. muito açúcar. Então esse aqui não serve. Esse não serve. Me fala sobre o suco de soja, porque hoje tem sido muito usado. Se ele é benéfico, não? Olha, o suco de soja, a gente tem que tomar cuidado porque existe a transgenia da soja. E que a gente não sabe quais são os malefícios que isso pode trazer. Mas o suco de soja para criança, se for uma marca conhecida, é claro que a gente tem que ter esse reconhecimento, ele pode sim entrar no cardápio das crianças sem problema nenhum, porque ele contém uma quantidade menor de açúcar, assim como a própria água de coco. Água de coco é um ótimo substituto nesse quesito. Tá, é um ótimo. Eu fiquei na dúvida. Você está falando daquela de caixinha, né? Pode ser até mesmo de caixinha pela questão da praticidade para as mães. A natural, obviamente, A natural, melhor. É claro que é a 100% a nossa primeira escolha. Bom, seguindo aqui a nossa escalada, então, dos vilões de açúcar, o chocolate não é aquele vilãozão, né? Em termos de açúcar. Nessa quantia aqui... Um tablete de 35 gramas, que seria mais ou menos essa meia porção aqui. Deixa eu levantar aqui para... Esse grupinho aqui... Exatamente, 35 gramas. Que geralmente a quantidade máxima que a gente preconiza por dia tem em torno de 15 gramas. Lembrando que esse ainda é o chocolate ao leite. O chocolate meio amargo e amargo, que ele tem outros benefícios, ele tem uma quantidade ainda menor de açúcar. Certo. Quer dizer, a gente então... Para ter uma alimentação saudável, com menos açúcar, precisa então consumir mais frutas naturais, de preferência, obviamente verduras, né? E como é que você acrescentaria aí nessa nutrição diária? Eu brinco que, na verdade, a gente tem que pensar um pouquinho e voltar ao que os nossos avós consumiam. Porque tudo que for alimento de verdade, que você plantou, que você colheu na terra, são sempre os melhores. Então, voltar a comida preparada em casa, os alimentos preparados em casa, independente da questão de tempo, porque hoje em dia já existe a questão de armazenamento, de tudo isso, vai ser sempre a melhor opção. E depois disso, a gente identificar, por leitura de rótulo, quais são os alimentos mais adequados para essa vida conturbada que a gente acaba tendo. Então, reforçando a dica que você deu, se o açúcar entra nos 3 primeiros itens ali, nos ingredientes, não é um bom produto. Né? Do 4º para frente já é menos açúcar. Já é menos açúcar. E lembrando que tudo tem açúcar, né? Tudo tem açúcar. Então, por isso a importância de você ter um nutricionista para poder te ensinar a comer. Exatamente. Meu querido, eu quero te agradecer muito. Muito Foi muito bom ter obrigada. você. Aprendemos muito com você. Que bom.